Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a implementar o que vai ser falado aqui, a sua vida pode se transformar. Eu sei também que no final do ano o tema metas, objetivos ficam mais em evidência, justamente porque a gente tem uma virada de chave, uma virada de um ano para o outro, e as pessoas costumam fazer aquelas resoluções de final de ano. Então o meu objetivo é te ajudar a colocar essas metas, esses objetivos no papel para que você realmente consiga alcançá-las. Eu não sei quanto a você, mas eu, pelo menos nos anos anteriores, já fiz metas que eu não consegui alcançar. Metas que, talvez não por ter pensado muito bem sobre elas, eu acabei colocando, eu acabei não alcançando e gerou certa frustração. E aí você pode pensar, puxa vida, Lucas, mas o que isso tem a ver com marketing digital? O que isso tem a ver com negócios? O que isso tem a ver com empreendedorismo? Bom, tem tudo a ver. Você pode estar tentando abrir uma empresa, você pode estar tentando montar um site já há algum tempo e esse site não está dando certo. Você pode estar tentando fazer o seu negócio vender mais, você pode estar tentando fazer o seu negócio vender melhor e não está conseguindo. Você pode estar tentando fazer a sua equipe performar com mais resultados e não está conseguindo. Então, objetivos, metas, tem tudo a ver com o que vai ser falado nesse vídeo. E se você está vendo agora, no finalzinho de 2022, implemente agora que você vai ter um excelente 2023 muito diferente, tá? Se você está preocupado com a situação política, a situação econômica do país, não se preocupe, preocupe-se com as coisas nas quais você pode controlar. É isso que você pode controlar, as coisas que você realmente pode fazer. Ou então você pode falar o seguinte, não, Lucas, para mim, na parte profissional, na parte empresarial, tá tudo certo, cara. Eu só preciso melhorar alguns aspectos pessoais. Por exemplo, eu preciso perder peso. Ah, Lucas, eu quero perder 15 quilos. Lucas, não, na verdade, eu quero lançar um livro, eu quero publicar um livro e não estou conseguindo. Já tentei em anos anteriores e não está rolando. Ah, não, Lucas, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero praticar mais esportes. Eu já tento há muito tempo e isso acaba não saindo. Então, se você quer saber como realmente fazer isso dar certo, continue aqui nesse vídeo que você vai descobrir. E como que eu descobri? Bom, muitas das coisas que eu já faço hoje eu acabei descobrindo na prática, mas recentemente eu li esse livro aqui, Hábitos Atômicos, que é o livro que vai realmente nortear o conteúdo desse vídeo, tá? Então o objetivo não é aprofundar na parte científica, aprofundar na parte técnica, é dar alguns insights aqui para colocar você em ação, para fazer com que você realmente consiga colocar esses hábitos em práticas até o momento que você consiga alcançar os seus objetivos. Aliás, por falar em objetivos e metas, esse é um dos temas polêmicos do livro. Por quê? Porque o autor, James Clear, o que ele faz? Ele fala que a meta não é a coisa mais importante. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, quando tem uma virada de ano, o que a gente costuma fazer? Ah, eu quero ter uma vida mais saudável. Para ter uma vida mais saudável, a minha meta é fazer 1 hora de exercício 5 vezes por semana. Imagina que você nunca praticou exercício, de repente você coloca uma meta grande desse tamanho, 5 vezes por semana é muita coisa para quem nunca praticou exercício. Não, eu quero perder 30 quilos. Aí a pessoa coloca esse objetivo e pronto, é isso que ela faz. Ou então ela pode colocar alguma outra meta pessoal, por exemplo, se ela quer lançar um livro, ela vai lá e escreve, não, eu vou escrever 30 páginas todos os dias do ano. É uma meta, você fala assim, Lucas, é uma meta impossível? Não, não é impossível, tem gente que faz, tem gente que consegue, mas a gente tem que olhar para a média. Na média, essas pessoas não conseguem atingir essas metas que são muito grandes, que não são factíveis, porque justamente elas são metas muito inalcançáveis. Então, o que o autor propõe? Bom, o autor propõe que a gente tenha hábitos atômicos. O atômicos vem de pequeno, de uma pequena fração, uma pequena parte. Então é justamente isso que ele sugere. E como ele, não é que ele é contra as metas, tá? Ele sugere que a gente utilize uma outra forma, uma outra metodologia de atingir o que a gente quer. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, a gente pega a Copa do Mundo que acabou de rolar agora esse mês, né? A Copa do Mundo, todo mundo tem a meta de vencer a Copa do Mundo. Então, é uma meta, é um objetivo que todo mundo tem, mas nem todos vão conseguir. Então, o que ele propõe é que, ao invés de nós focarmos na meta, nós focarmos em um sistema, focarmos em uma metodologia. Por exemplo, ser o melhor jogador
ser o jogador mais comprometido, ser o jogador mais comprometido com a equipe, ser a pessoa que dá mais assistência dentro de campo. Então você focando em determinados sistemas, em determinadas metodologias, você acaba contribuindo para o todo. É mais ou menos essa a ideia de hábitos atômicos, e é isso que a gente vai dar continuidade aqui nesse vídeo. Até para simplificar um pouco mais, no finalzinho do vídeo eu vou comentar sobre tudo que foi falado aqui, eu vou falar sobre a única coisa que eu enxergo como a coisa mais importante. Se você fizer essa única coisa no seu dia, você vai conseguir aos poucos atrelar todas as outras estratégias, todas as outras formas que o livro te conduz para você chegar no seu objetivo. Então tem uma única coisa que, no meu ponto de vista, que o livro traz. Se você fizer essa única coisa, você vai atingir os seus objetivos em 2023, pode acreditar. Então fica comigo até o final do vídeo, que já já eu vou contar essa história. Mas antes disso, eu quero começar com uma outra história, tá? Que ele conta aqui no livro, que a equipe de ciclismo da Grã-Bretanha, para vocês terem uma ideia, era uma equipe tão ruim que ela passou mais de 100 anos sem conseguir uma única medalha. E a equipe era tão ruim mesmo que nem as fabricantes de modelos de bicicleta queriam fornecer os seus equipamentos para essa equipe. Por quê? Porque ia acabar queimando o filme da empresa que fornece aquele produto. Tá? Então era uma equipe que só perdia, as empresas não queriam fornecer equipamento, não queria fornecer capacete, não queria fornecer roda, não queria fornecer quadro, não queria fornecer nada para não ter a marca atrelada a uma equipe que não ganha nada. E aí lá para meados do ano 2000 entrou lá um preparador, tá? O nome do preparador era Dave, e o Dave resolveu mudar esse cenário. Ele falou, não, puxa vida, não tá certo, a gente tem uma boa estrutura, tem uma boa grana aqui para investir nessa equipe, não tá certo, a gente tá 100 anos sem ganhar nada, eu vou mudar esse cenário, não vai ser mais isso que vai acontecer com essa equipe. Só que o Dave ele era muito focado em números, muito focado em processos, muito focado em estudo. O que ele fez? Ao invés de repente ele chegar mudando uma coisa que seria natural, por exemplo, eu vou fazer todo mundo treinar 30% a mais do que normalmente treina, porque se todo mundo treinar 30% a mais, esse percentual vai fazer com que a equipe comece a ter mais desempenho. Então ele não fez isso. O que ele pensou? Ele falou, puxa vida, né? Como que pode, né? Uma equipe bem trabalhada aqui não está ganhando nada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer pequenas melhorias, mais melhorias contínuas em várias partes do sistema de uma equipe de ciclismo. Por exemplo, questão da alimentação. Então, ele olhou a alimentação de todo mundo e deu uma pequena calibrada, uma pequena melhoria na alimentação. Se os atletas estavam abusando de refrigerante, ele ia lá e mandou cortar um percentual do refrigerante. Até a questão de onde os atletas estavam dormindo, ele fez com que aquilo melhorasse. Então, como os atletas viajavam muito para outros países da Europa para fazer as competições, que só perdiam, cada dia dormia num hotel diferente, com uma cama diferente, o que ele começou a fazer? Ele estudou qual que era o melhor travesseiro para que você tivesse uma boa noite de sono. E aí ele mandou comprar esses travesseiros, e para todas as viagens que os atletas faziam, eles eram obrigados a levar esse travesseiro para que eles tivessem uma boa noite de sono. O que mais que ele fez? Ele introduziu na bermuda dos atletas um sistema elétrico que aquecia os shorts de tal forma que mantinha a temperatura do corpo numa temperatura adequada para que eles tivessem uma melhor performance. Ele contratou também um médico para que orientassem esses atletas a como fazer uma boa higienização de mãos, uma boa higienização de corpo, para evitar que esses atletas ao longo das competições tivessem resfriados, ficassem doentes, ficassem inflamados. Então, ele foi fazendo pequenas melhorias contínuas, pequenas melhorias na prática dos exercícios físicos também. Então ele melhorou tudo, absolutamente tudo. Mandou trocar os bancos da bicicleta porque ele não achou que era o mais adequado. Então ele olhou de forma panorâmica e foi melhorando a performance da equipe. Para vocês terem uma ideia, em 3 anos eles já começaram a ganhar as primeiras medalhas. Então, para quem não estava ganhando nada há 100 anos, depois de 3 anos eles ganharam uma primeira medalha. Depois de 5 ou 6 anos eles ganharam uma medalha nas Olimpíadas. E olha que interessante, uma das competições mais difíceis que existe no mundo é o Tour da França, que é uma competição que envolve atletas do mundo inteiro, é super concorrida.
e é muito difícil de se vencer. Aliás, é muito difícil de completar essa prova, tá? Eles nunca tinham ganho, zero, eles nunca tinham ganho essa prova em mais de 120 anos de provas, nunca alguém da Grã-Bretanha havia ganho uma medalha nessa competição. E o que ele fez? Ele conseguiu fazer com que a equipe ganhasse 5 anos seguidos, se eu não me engano, 2013, 14, 15 e 16, na verdade 4 anos, e também depois pulou-se um ano e ganhou no ano seguinte. Então a equipe saltou, teve um acréscimo de ganho muito expressivo, muito forte. E foi justamente implementando essa solução que o James propõe no livro dele, com pequenos ganhos marginais, ganhos aos poucos. Ele até comenta no livro, eu lembro que há 1 ano, 2 anos atrás, falava-se muito de 1% ao dia, que se você melhorar 1% ao dia, ao final de 365 dias, você vai ter melhorado 37 vezes, tá? Se você fizer essa conta, você vai observar que realmente essa é a conta correta. É isso que faz com que você realmente chegue nesse 37%, melhorando 1%. Mas o livro propõe o quê? Ele propõe que a gente olhe para 4 leis básicas, tá? A gente melhorando essas 4 leis básicas, a gente consegue criar hábitos saudáveis, hábitos que nos levam aos nossos objetivos, hábitos que nos levem a conquistar as nossas metas. E é sobre esses 4 mudanças, sobre essas 4 leis que nós vamos falar agora. Mudando esses 4 aspectos, você com certeza vai conseguir atingir a sua meta que você tem, não importa se é pessoal, se é profissional. E a primeira lei que o James comenta é a seguinte lei: torne o seu hábito claro, tá? O que é tornar o seu hábito claro? É de tal forma que o seu hábito fica tão evidente, tão fácil quando você bate o olho, que não tem como você não tomar aquela atitude que não seja executar aquele determinado hábito. Ele comenta no livro que a motivação ela é superestimada. Por quê? Porque se a gente depende da motivação para fazer o que a gente precisa, tem dia que a gente vai acordar motivado e tem dia que a gente vai acordar desmotivado. E o problema é que na maioria das vezes a gente acorda desmotivado na maioria dos dias. Então são poucos dias que a gente tem aquele pico de vontade de fazer aquelas coisas que a gente realmente precisa. Então o que ele sugere é que o hábito seja tão claro que o ambiente onde você está inserido seja um ambiente mais importante possível. Por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho alguns livros atrás. Lucas, por que você tem esses livros atrás? É para aparecer no vídeo? Não, é porque quando eu entro no escritório, quando eu entro aqui para estudar, quando eu entro aqui para trabalhar, eu quero ser inspirado, eu quero olhar, ver coisas das quais eu gosto, para que eu tenha empolgação, para que surja a motivação a partir daquele momento, a partir daquele gatilho que é gerado na minha mente. Olha só, eu estou acompanhado de pessoas incríveis, de livros incríveis, de pessoas que conseguiram resultados. Então eu sento na minha cadeira e consigo fazer as coisas com uma dedicação maior do que se tivesse simplesmente sem nenhum livro aqui. Então, basicamente é isso que você precisa fazer, tornar o seu hábito claro. Ele traz, inclusive, um exemplo no livro, que é um exemplo de uma diretora de um hospital, se não me falha a memória, é uma diretora que ela queria melhorar os hábitos alimentares dos pacientes e dos colaboradores do hospital. Por quê? Porque era um hospital que tinha muito consumo de doces e de refrigerante, por incrível que pareça. Não me pergunte que hospital que é esse, porque eu também gostaria de estar lá. Mas enfim, era um hospital que os hábitos alimentares não estavam bons. E aí, ao invés dela chegar para as pessoas e falar assim, refrigerante não é bom, refrigerante não é saudável, não é bom ficar comendo doce, ela não quis fazer isso. Então, o que ela fez? Ela simplesmente foi em todas as lanchonetes do hospital e mandou trocar tudo que era doce, tudo que era refrigerante por água, trocar por lanche natural. Então, ela fez uma mudança completa na estrutura do hospital sem falar nada para ninguém. Então o paciente não ficou sabendo, nem a enfermeira, nem o médico. Simplesmente quando você chegava lá para comprar, você só tinha um hábito para executar, que era o hábito de consumir algo saudável. Então isso é uma coisa, tornar o seu hábito claro, de tal forma que não tem como você fazer uma outra coisa que não seja executar esse ponto. Então essa é a primeira lei, torne-o claro. A segunda lei que nós temos é a seguinte: torne o seu hábito atraente. Lucas, o que é tornar um hábito atraente? No livro, o James traz um exemplo de um engenheiro, e era um engenheiro que ele precisava praticar exercício físico, tá? Ele já estava obeso, não estava com a saúde legal, o médico receitou para ele e falou, cara, você precisa começar a treinar, você precisa mudar o seu estilo de vida, mas ao mesmo tempo
ele já estava numa rotina tão estressante e tão complexa que ele não conseguia simplesmente mudar de um dia para o outro, começar a correr 5 km, 2 km ou 1 km por dia. E ele gostava muito de, nas horas vagas, assistir séries na Netflix, tá? Então o que ele fez? Ele teve uma ideia, como ele era engenheiro, ele comprou, eu não lembro se foi uma esteira ou se foi uma bicicleta, mas ele comprou esse equipamento e ele só conseguia assistir a Netflix dele quando ele estava executando um treinamento. Então se ele estava pedalando, aí sim a série começava a aparecer para ele. Tanto é que um amigo dele comentou brincando que essa era a melhor forma de você maratonar, fazendo um trocadilho ali, uma série, né? Então ele maratonava as séries fazendo a sua própria maratona de exercícios e depois de alguns anos ele conseguiu realmente perder o peso que precisava e conseguiu se enquadrar. Tem um outro exemplo também que você pode seguir, é o seguinte, imagina, ainda na linha de exercícios físicos, imagina que você precisa começar a se exercitar mais, só que você utiliza muitas redes sociais, está sempre no Instagram, está sempre navegando ali, e é um hábito que está difícil de perder. O que você pode fazer? Você pode atrelar o seu exercício ao uso daquela ferramenta. Então, olha só, para cada 20 minutos a menos que eu fico navegando aqui, eu vou praticar 10 polichinelos, por exemplo. Ou então, para eu começar a utilizar o Instagram, eu tenho que fazer 5 flexões. Tá? Então isso é uma coisa que você consegue atrelar um hábito que você já pratica que não é tão bom com um hábito novo que você precisa necessariamente a começar a executar. E a terceira lei que nós temos é a lei do torne-o fácil, só que eu vou pular essa terceira lei, porque para mim a terceira lei é a mais importante e eu vou direto para a quarta lei, que a quarta lei diz o seguinte: torne o seu hábito prazeroso. E dizem que esse hábito, que essa lei é a lei mais difícil de se conseguir, porque de alguma forma você tem que tentar fazer com que aquele seu hábito novo que você está criando torne-se prazeroso. Por exemplo, imagina que você gosta muito de chocolate ou muito de sorvete, você come 5 sorvetes por dia ou 5 chocolates, e aí você precisa substituir esse hábito não saudável por um hábito saudável e que seja prazeroso. E como é que você vai falar que um sorvete é mais prazeroso, que uma maçã é mais prazerosa que um sorvete, que um pedaço de chocolate? É muito difícil. Então, realmente é o ponto mais difícil aqui dessas 4 leis. E o autor ele traz um exemplo que aconteceu muito na década de 70, na década de 60, se não me falha a memória, quando a pasta de dente foi inventada, na verdade quando os ingredientes da pasta de dente foi inventado. Por quê? Porque a pasta de dente em si, ela não precisa ter sabor, ela não precisa fazer aquele monte de espuma que ela faz, tá? Então por que ela tem aquele sabor e por que ela tem aquele monte de espuma que ela faz? Justamente para fazer com que as pessoas passem a fazer essa higienização com mais frequência. Porque se você não tem aquele estímulo para ver aquela espuma, para sentir aquele sabor, a vontade de escovar o dente, inclusive, diminui. Aquela sensação de menta ou sensação de frescor que você tem na boca, se ela não for evidente, a chance de você praticar ela com menos frequência é muito maior. Então, o que os fabricantes de pasta de dente fizeram? Introduziram ali um sabor. Isso também surgiu na época quando o chiclete foi inventado. Antes do chiclete ter sabor, ele não tinha sabor. Era simplesmente uma goma de mascar que você ficava mascando, 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 que não tinha sabor nenhum. Era uma coisa para passar o tempo, mas com o passar dos anos, com o passar dos meses, os fabricantes perceberam que, na verdade, as pessoas já estavam se acostumando com aquilo e eles precisavam inventar uma coisa nova. Sabão para lavar as mãos também, ele não precisa gerar aquele tanto de espuma que ele gera, tá? Mas o fato dele gerar essa espuma, fazer esse efeito visual, também ajuda na criação de um bom hábito. Então, esse é uma das coisas que você precisa fazer, tornar o seu hábito atraente. Por exemplo, imagina que você odeia praticar exercício, que é o tema que a gente está trazendo aqui como maior exemplo. Você odeia praticar exercício físico, aquilo é muito ruim para você. E como é que você torna isso prazeroso sem prejudicar a sua saúde? Porque você não pode praticar 1 hora de exercício e aí depois ser recompensado com um sonho, ser recompensado com uma esfirra, ser recompensado com um bolo de chocolate. Você não pode, porque senão você vai estar simplesmente trocando um hábito ruim que você tinha antes por outro.
Então o que você pode fazer, por exemplo, é se dar de presente um dia no spa, ou então pedir para alguém fazer uma massagem em você. Você acaba tornando algo ruim, algo difícil para você naquele primeiro momento, em algo prazeroso, desde que você execute aquele hábito que está sendo difícil para que você faça, tá? Então essa é a ideia, você tem que conseguir de alguma forma ali torná-lo prazeroso. Mas antes de falar na terceira lei, que é a que eu considero mais importante, é a que pode fazer você mudar o seu hábito a partir de amanhã, quero dizer o seguinte: se você já fez metas nos anos anteriores e não conseguiu atingi-las, não adianta você pensar o seguinte: eu coloquei uma meta de ao invés de comer chocolate, de repente você colocou uma meta que você comia chocolate todos os dias e você colocou que você não vai comer mais nenhum dia do ano. É uma meta muito ousada, muito difícil. Então, ao invés de você pensar em metas, você pensar em sistemas. Por quê? Os sistemas eles são mais importantes do que a meta. Por exemplo, se você colocar como meta, quero perder 20 quilos, não é tão bom quanto você colocar, eu quero contratar um personal para melhorar a minha alimentação. Você contratando um personal para melhorar a sua alimentação, você está mexendo no sistema. E isso é muito melhor do que você tentar uma meta totalmente sem um passo a passo, sem algo que te leve àquilo que você precisa. Outro ponto, se você colocar como meta, eu quero lançar um livro em 6 meses, isso é ruim. É muito melhor você dizer o seguinte: eu quero escrever um número X de páginas por dia, independente se você vai lançar o livro ou não, tá? Então você foca no sistema. Ao invés de você dizer o seguinte: eu quero juntar R$1 milhão para eu me tornar uma pessoa milionária, é muito melhor você falar o seguinte: eu quero construir um sistema de controle de gastos para que eu me torne uma pessoa que eu me torne uma pessoa financeiramente inteligente. Então você foca no sistema para depois você tentar atingir aquele objetivo que você quer. Agora nós vamos entrar na parte final do vídeo e que eu considero mais importante, que é para falar sobre a terceira lei que vai te ajudar a realmente conseguir o objetivo que você está almejando. E a terceira lei é a seguinte: torne-o fácil. O seu hábito tem que ser tão fácil, mas tão fácil de ser executado, que você simplesmente não tem desculpa para não fazer. Lucas, mas como que eu vou tornar o meu hábito tão fácil? Eu odeio praticar exercício, eu nunca vou conseguir ir para uma academia no dia seguinte e ficar 1 hora treinando. Aí que está o pulo do gato. Você não precisa treinar 1 hora na academia. O pulo do gato de torná-lo tão fácil é que você vai fazer o seu hábito apenas 2 minutos por dia. Então, se você executar aquele hábito 2 minutos por dia, você vai criar primeiro o hábito de treinar para depois você pensar em como escalar, em sair de 2 minutos e ir para 5, de 5 e para 7, de 7 para 10. Então, o que você tem que fazer é o seguinte: torne o seu hábito tão fácil que você não tem desculpa para fazer. Então, se você está pensando em começar uma academia, o que você faz? Você, na noite anterior de você ir para a academia, você já deixa a sua roupa pronta. Você pega a sua camiseta, você pega o seu short, você pega o seu tênis e você já deixa tudo prontinho. Na hora que você acordar de manhã, você já vai bater o olho na roupa e vai ser muito mais fácil você colocar aquilo. E ainda tem mais: se você está achando que é muito difícil você ir até uma academia e praticar durante 2 minutos, sabe o que você pode fazer? Você pode simplesmente acordar e vestir aquela roupa, em colocar aquele tênis, em colocar aquela camisa e nem ir para academia. Por quê? Porque a ideia é você criar o hábito, ter uma cabeça de atleta, ter uma cabeça de alguém saudável. Então você faz isso no primeiro dia, no segundo dia, vai fazendo até você criar o hábito. Até você falar: puxa vida, eu já tô com a roupa aqui mesmo, o que eu vou fazer? Vou dar um pulo na academia. Então você vai fazendo isso todos os dias até o ponto que você comece a treinar ali 2 minutos ou mais. E aí você ainda pode pensar: mas Lucas, isso daqui eu sei que isso é uma desculpa, né? É uma desculpa para eu sei que isso não é perene, né? Você está querendo me enganar aqui para eu ficar 2 minutos e aí no fim eu não vou ficar. Mas faz o seguinte: se você está achando que isso é uma desculpa, faça durante esses 2 minutos e eu tenho certeza que isso, mesmo você sabendo que é um gatilho, mesmo você sabendo que na verdade é um truque para você começar a treinar mais, você vai começar a treinar mais, porque o seu cérebro vai trabalhar de tal forma que vai fazer o seguinte: puxa vida, eu já estou aqui mesmo, por que eu não vou fazer esse treino? Vamos pegar um outro exemplo. Se você está pensando em lançar um livro, e aí você já tentou nos anos anteriores, não deu certo, porque você começa a escrever, um dia você escreve 30 páginas, aí no outro você escreve 1 página, e no terceiro dia você não escreve nenhuma, porque simplesmente acabou a criatividade, ficou chato, ficou ruim. O que você tem que fazer? Você pode colocar em mente que todo dia você vai escrever durante 2 minutos.
2 minutos, não mais que isso. Ou então, vou escrever um parágrafo por dia, vou escrever uma linha por dia. Não importa. O importante é você começar, a você criar aquele hábito para depois você conseguir escalar. E tem um outro ponto também. Vamos supor que você já passou dessa fase dos 2 minutos, já está a 10 minutos, já está a 15 minutos, 20, você já está a 30 minutos escrevendo ou está a 30 minutos treinando. Normalmente o que acontece? Começa a ficar maçante depois de determinado tempo. Mesmo que o exercício seja bom, mesmo que escrever seja gostoso, determinado tempo começa a ficar chato. Então, uma das outras dicas que o autor James dá é que você, em determinado momento, você pare enquanto está bom. Então, se você sabe que, pô, deu 1 hora aqui de escrita, você sabe que 1h05, 1h10 começa a ficar chato, você começa a desanimar, para antes. Deu 50 minutos, larga a caneta, larga o que você está fazendo e vai fazer outra coisa. Eu consigo treinar 45 minutos tranquilamente, sem me estressar. Quando bate 1 hora de treino, já começa a ficar cansado, começa a ficar com sede, me dá vontade de ir embora, para com 45 minutos. Para no auge, faz igual o Pelé parou no auge, é isso que você tem que fazer. Só que ao invés de você fazer isso no final da sua carreira, você faz isso todos os dias. Então você começa um hábito, você executa aquele hábito e você para aquele hábito no momento certo. Então esse é o ponto, essa é a terceira lei, e eu tenho certeza que se você não executar nada do que foi dito no livro e executar somente a regra dos 2 minutos por dia, você vai ter uma transformação real, você vai conseguir realmente conquistar as coisas aí que você almejou, as coisas que você quer. Então, eu gostaria que, se você começar a executar essas dicas que eu estou dando aqui, em especial essa dos 2 minutos, eu gostaria que, depois de algum tempo, você voltasse aqui nesse vídeo e deixasse um depoimento falando se você conseguiu ou não atingir aquele objetivo que você tanto quis. E eu também vou deixar aqui no link do vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você poder comprar o livro direto no site da Amazon, tá legal? Até para você poder se aprofundar, querer saber um pouco mais. Tem um outro livro também, que é O Poder do Hábito, que você pode ler depois desse daqui. Esse daqui é mais simples, eu tinha lido primeiro O Poder do Hábito, depois eu li esse, mas eu recomendo que você leia esse primeiro e depois O Poder do Hábito, porque esse daqui é mais simples e depois você vai evoluindo ali no conhecimento. Então vou deixar o link dos dois aqui na descrição do vídeo para que você possa comprar na Amazon. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade e para você saber como vender mais e como vender melhor com a ajuda do marketing digital, continue me acompanhando aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.